Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos a 18 dias do nosso estudo. Esther, um exemplo a ser seguido. Orgulho, inimigo de Deus. Esther capítulo 6, do verso 7 em diante, diz assim: E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ter na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo à mão dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Romanos, capítulo 12, verso 3, diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mateus 23, 12 diz assim: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Marcos 10, 31 diz assim: Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Lucas, capítulo 6, verso 20, diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E para concluirmos, nós vamos ler João 13, verso 1, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amã era tão tomado de orgulho, tão soberbo, que em nenhum momento, nenhum segundo passou pela sua cabeça que poderia ser outra pessoa. Ele concluiu que era com ele, sobre ele, que o rei estava falando. Ele abusou da sorte. Ele pediu para si a coroa, as vestes, o manto, o animal, os nobres, um desfile. Ele já estava se encoroando, porque isso só se fazia com quem estava assumindo o trono. Lembra de Davi, quando ele declara que Salomão irá ocupar o trono em seu lugar? Foi exatamente assim que aconteceu. Ele montou no animal que o rei costumava montar, ele vestiu a roupa do rei, o manto, a coroa. O profeta, as pessoas leais ao rei, de honra do rei, foram pela rua anunciando que Salomão agora seria a pessoa que assumiria o trono. Amã fez exatamente assim, pensando: serei eu. Ele demonstrou em seu coração o que ele estava querendo. Ele queria o trono para si. Ele não era amigo do rei. Era algo que estava dentro dele, ele não dizia, mas em suas ações ficou evidenciado. Agora vamos aplicar em nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, cautela, quando pensamos em relação a nós mesmos, qual é o pensamento que temos de nós. O Senhor não quer que tenhamos pensamentos inferiores, destrutivos, de desonra. As pessoas confundem humildade com desprezo. Tem muitas meninas que se desprezam, que não se valorizam, que não se amam, que falam mal de si mesmas, que se xingam. Já tem outras que o espírito do orgulho, a vaidade exacerbada, o exagero, o desequilíbrio, é o eu o tempo todo. Sempre pensa em si primeiro. Nós temos assim nas redes sociais mensagens infestadas de mensagens assim: primeiro eu vou pensar em mim. Precisamos sim pensar em mim, mas você percebe o veneno destilado nessas frases. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, é um equilíbrio, é uma igualdade, no mesmo nível. Então, se eu me amo, eu amo o próximo. Se eu penso em mim, eu penso no próximo. É igualdade ali, igual, no mesmo nível. A Deus acima de todos e o próximo como a mim mesmo. Não é eu e depois o próximo. Não é assim. O conselho da Bíblia é cuidado. Os primeiros acabarão sendo os últimos.
e os últimos serão os primeiros. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Como é que está isso, esse pensamento que tenho sobre mim? Eu estou exageradamente pensando em mim primeiro ou eu me aniquilo demais? Nós vamos ficar com essa reflexão hoje para pensar, menina. Quando você pensa em você, em relação aos outros, quando você pensa em você, no seu lugar de direito, como é que está? Está para cima, está para mais exagerado ou está abaixo? Para Deus não tem isso. Ele acima e o próximo como a ti mesmo, no mesmo nível. Pense e ore sobre isso. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!